Já para conferir dela, 18 mesmo hoje, não é? Sim, sim. 18, né? Acho que a aula 18. Sim. Porque a última aula foi 2 semanas atrás, semana passada não teve. E aí a gente fez há 2 semanas atrás, eu acho que foi a aula 17. Depois você dá uma checadinha na playlist, mas eu acho que é a aula 18. Sim, está certo. Bom, então recordando aqui, hoje a gente vai trabalhar um pouco mais as equações constitutivas no sentido de obter 2 tipos de equações de onda. É o que a gente poderia chamar as equações de onda para os campos constituintes, né, que são os pequenos campos, né, o campo propagante, a equação de onda para o campo propagante, mas depois a gente pode também pensar nas equações de onda para esses campos D e H, que seriam uma espécie de campos coletivos, né, porque eles estão misturando. O campo D envolve o E e o E, tem essa coletividade, e o campo H também, o D e o E, que a gente pode escrever em forma matricial desse modo aqui. Então a gente pode colocar as equações constitutivas nessa forma de matriz, onde essa matriz aqui e essa matriz são inversíveis, I menos 1, a inversa dela é o I, o F tem uma matriz inversa, epsilon menos 1, e essas duas matrizes são ligadas por essa relação aqui de antissimetria, como nós já tínhamos visto, eu acho que na aula 16, né? Bom, então é isso aí. Então, tirar a equação de onda, vamos pegar, por exemplo, o campo elétrico, né? Nós estamos pegando aqui a equação de Ampère-Maxwell e expandindo a equação de Ampère-Maxwell em termos dos campos propagantes, né? Dos campos, quer dizer, tudo que é fundo, né? Está contido aqui. Toda essa matriz aqui, ela traz a informação do fundo. E essa matriz, esse vetor coluna aqui, é o vetor dos campos que se propagam, né? Então, e aí esses campos que se propagam, eles se organizam dessa forma nos campos D e H, que são uma espécie de campo, quer dizer, é um campo que está pegando a coletividade dos campos propagantes, né? Vamos olhar então como é que fica. O que a gente pode fazer, né? Aqui a gente está vendo que eu tenho B, aqui eu tenho E, aqui eu tenho E, aqui eu tenho B. Se a gente tirar a derivada temporal dessa equação, né, nós vamos produzir aqui derivada temporal do B, que aí eu posso relacionar com o rotacional do E. Aqui já vai ficar uma derivada temporal do E, aqui outra derivada segunda do E, e aqui uma derivada temporal do B, que eu relaciono também com o rotacional de E. Então, usando, quer dizer, isso aqui é Ampère-Maxwell. Agora, derivando em relação ao tempo, essa equação. Então, vamos derivar agora essa equação aqui em relação ao tempo. Derivando em relação, a gente vai epsilon i j kappa dj, retomando o fundo, que o fundo não é, o fundo é constante. Então, vamos botar esse mi menos 1 aqui para fora. Esse mi menos 1 vem cá para fora, mi menos 1, kappa L. Aí aqui nós temos o derivativo, né? Epsilon i j k dj. E aí a derivada temporal do BR. Então, epsilon i menos 1, epsilon derivada j, que já está aqui do rotacional. Essa equação aqui, vem aqui, ó. É a equação constitutiva de Ampère-Maxwell que eu escrevi em função dos campos o H e o D. O H é mi menos 1, né? O H é mi menos 1D, mais esse H aqui, ó. Não, as duas equações são a mesma. São a mesma equação. Exato. Então tá, então foi bom você falar. Essa equação aqui é essa equação aqui onde eu substituí o H. Isso aqui é o meu H, isso aqui é o meu B. Né? Então estamos usando sempre Ampère-Maxwell. Agora sim, vou fazer uma operação nova que é derivar em relação ao tempo. Então eu tiro a permeabilidade magnética para fora, porque ela é uma constante, nesse ponto ela é constante. O background é constante, derivada temporal do BR. E aqui nós vamos ficar mais, vamos ficar com si, kappa L, epsilon i j kappa, aí derivada j, isso da derivada temporal, componente L do campo elétrico. Aí eu estou pegando aqui a derivada temporal, aqui a derivada temporal. A novidade aqui. Aí a derivada temporal do B, eu consigo expressar depois em função do campo elétrico. E aqui já fica automaticamente o campo elétrico. Aqui também é a mesma coisa. Eu vou ter uma derivada segunda, epsilon j, derivada temporal segunda do EJ. E aqui
de novo, né? Porque é uma derivada temporal, a mais certa é J, derivada temporal do DJ, que ali eu vou recorrer a Faraday lens, né? E aqui mais a derivada temporal do J. Então a gente consegue agora, usando Faraday lens, a gente consegue relacionar só campo elétrico nessa equação. Quer dizer, eu vou estar usando isso aqui, derivada temporal do BL menos rotacional de E, menos epsilon, né, o componente L, né, derivada L, vou botar assim, NN, DN, EN. Então está aqui. Faraday lens expressa um componente. A derivada temporal do B é menos o rotacional do E expressa em forma de componente. Então agora a gente vai trazer essa equação para essa equação. Vou colocar aqui. Ela vai dar uma coisa com dois épsilons que vão se conjugar. Eu vou apagar aqui em cima para a gente ficar com esse quadro aqui marcando. Então a gente vai ter uma equação de onda bastante assim, complicada, assim, com bastante termos. É diferente de uma equação de onda muito limpinha. D2, D3 sobre D2, 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 menos Laplaciano. Vão ter mais estruturas, mais operadores. Então vamos ver esse primeiro termo aqui vai ficar. É β menos 1, β menos 1, kappa L. Essa derivada temporal do BL vai trazer esse sinal menos. Então vamos já colocar esse sinal menos aqui. Menos. E aí vamos ter esse F de JK, ele vai se acoplar ao epsilon LMN. Então, para não perder, o sinal menos veio, β menos 1, epsilon, F. Aí vamos ter derivada J, derivada N, duas derivadas espaciais, derivada J, derivada N, atuando no EN. Então é como esse termo aqui ficou depois que eu usei para a beleza. Ficou β menos 1 kappa L, epsilon J kappa, epsilon LN, DJ, DN, EN. Então aqui, por exemplo, com essa configuração de eletíficas aqui, provavelmente vai ter uma hora que eu vou ter um delta de JN, e aí vai aparecer um Laplaciano aqui, que já é uma aproximação, né? Já estamos chegando mais próximo da equação de onda. Mas então esse é o primeiro termo. O segundo termo já está com o campo elétrico, vamos deixar ele como está. Mais 5 kappa L, epsilon JK, DJ, dt, né? Aí aqui a gente já tem a derivada segunda, epsilon DJ, derivada temporal segunda do campo elétrico, DJ. E aqui eu vou precisar usar agora de novo Faraday lens. Então aqui eu vou botar um sinal menos, que vem daqui, menos, aí vamos ter aqui zeta e J. E aí a derivada temporal do BR. Epsilon LN, DN, N. Então, derivada temporal do B, aqui, menos rotacional, e mais a derivada temporal do JI. Vamos só conferir para a gente perder termo nenhum, porque depois vai estar tudo quadro apagado. β menos 1, sinal menos, epsilon, epsilon, DJ, DN, N. Zeta kappa L, FJK, J, DT, N. O índice livre tem que ser o I. Então, kappa está contraído com kappa, J está contraído com J, o L está contraído com L, sobra o I. Aqui, o I está livre. Então, eu vou ter J com J, kappa com kappa, L com L, o I está livre, o I está livre. Zeta e J. Aqui, a derivada temporal BJ. Então, aqui é epsilon JN, né? Aqui é BJ, então é epsilon JNN, então tá.
J com J, N com M, N com N, sobe o I, sobe o I. Está tudo certo? Estava errado, tá? Porque a gente vai incorporar o TJ e a rotacional de E componente J. Tá? Então está tudo aí. O único lugar que vai dar um pouquinho mais de trabalho é essa contração que eu vou fazer aqui. Essa contração de dois épsilons aqui, que vai produzir entre todos os termos um Laplaciano. Então vamos ver como é que é essa equação dele, né? Só lembrando aqui da álgebra linear, né? Contração de dois tensores de leve típica, né? Aquele determinante. Então a gente vai ter aqui, isso aqui vai dar 6 termos, né? Vamos colocar os 6 termos aqui, delta I, delta J, delta K. Vou colocar assim, né? Vou abrir já o determinante, mais delta I, delta J, delta K, mais delta I, delta J, delta K. 3 sinais mais, né? Depois 3 sinais menos, delta I, delta J, delta K, menos delta I, delta J, delta K, menos delta I, delta J, delta K. Isso é a contração dos dois X. Então, I, J, K, J, K, J, K, J, K, J, K. Agora, L, M, N. L, M, N. N, N, L. Agora as permutações simples, né? N, L, N. Aí, M, L, N, L, N, 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 N. Então, é esse terminho, fazendo só esse certo, para a gente poder contrair esses 6 termos com essa combinação aqui. Então, o I seria, é o I, né? Então, assim, o K é. Então, nesse caso, quando se o K como K, o L vai ficar I, então aqui vai ficar Mi é menos 1, K, e esse L ficou I, primeiro termo. Aí agora, o J e o N contraem, então vai ficar um Laplaciano. E o EN vai ficar EK. Esse é o primeiro termo. Vamos fazer o segundo termo. Menos Mi é menos 1, K. O L agora fica K. Vai estar dando traço. O J fica N e o N fica I. Então, o N fica I. Então vai ficar um gradiente. E aí o J fica N. Vai produzir uma divergência de E. Então a derivada segundista, né? O índice está livre e é a divergência de E. Vamos pegar agora tudo aqui pela manhã. Agora esquecendo esse sinal mesmo. É menos. Os 3 primeiros termos são menos. Menos. E agora esse terceiro termo aqui, menos, de novo, Mi é menos 1, K, agora no lugar do L fica o J. Perfeito. E aí aqui eu vou ter DJ. E o K fica N. Então, K, o N fica aí e o K fica N. Então, vai ficar DK. E aí o N fica aí. Então, vamos ver se está tudo certinho nesse terceiro termo. Esse terceiro termo é esses deltas aqui. Então, Mi é menos 1, KL. O L ficou J. Aí o DJ já está aqui. O M virou K. E o N virou I. Então tá. KK, JJ, I. Está tudo índice livre. Agora vamos pegar os 3 termos com sinal mais, né? Porque tem esse menos global aqui. Agora esse primeiro termo aqui vai ficar mais. Agora, o Mi é menos 1, KL. Então, Mi é menos 1, KN. Não, Mi é KN, né? KN. Isso é KN. Aí o J fica E. Então aqui vai ficar, esse J aqui vai ficar E. Então, DE. E
e o N fica K. É K. Vamos fazer então esse J aqui. Onde é que está o I? O I fica aí. Não, esqueci de botar o I. Vou botar de novo, esqueci. Mais I é menos 1. KL. Vou botar assim, KL. Agora, DJ fica DL. O DN fica DI. E o N fica K. É K. Então, vamos fazer o seguinte. Isso aqui é K, então K com K está somado, e o L, a gente chama esse L aqui de J. Né? L de J. Então ficou K, J. Estou sempre controlando para ficar o índice livre, para a gente modo de controlar se a gente está errado. Mas, I é menos 1, KL, o L fica I, que é o índice livre. O J fica N e o N fica K. Então vai ficar DK. O N virou K. E o J ficou N. Então vai ficar divergência de R. Vai aparecer esse termo aqui com divergência de R. E não é o mesmo que esse aqui. Porque aqui tem traço do K e aqui não. O K está contraído. Parece ser. Depois faz. Esse é o primeiro termo com sinal mais. Né? Agora vamos pegar esse termo mais. Vamos botar mais. Essa aqui vai. Também está certo. Mais Mi é menos 1. Aí tá. O L vai ficar aí. Vai ficar K aí. O J vai ficar N e o K e o N vai virar K. E o J vai ficar N. Então vai ficar DJ, tá? Que é o DJ, né? DJ. E o EN, então esse aqui vai ter o N vai ficar J e o K vai ficar N. Então aqui é DK. Então, vamos botar. Esse K aqui, ó, esse N aqui fica K. E esse J aqui fica N. Então vai dar outra divergência de R. E vai sobrar o L. O L fica com I, tá certo? O J contraiu com N, vai dar divergência e o L vai dar uma divergência do R também. Será que esse termo tem sido lá? I é menos 1 K I, I é menos 1 K I. Estou pegando o mesmo termo. Então, peguei o segundo termo. É o último termo que eu tenho que fazer. Eu retomando. É esse termo agora que eu estou fazendo. Eu peguei 1, 2, 3 com sinal menos, 1, 2, esse agora. Então, o N fica I. O K fica L. Então, o K vai ficar L. Então, vai produzir um traço de novo. Vai ficar mais I é menos 1. O L fica K. Vai ficar K para K. É esse termo aqui. Com esse delta. O J fica N, então vai aparecer outro laplaciano. E o N fica I. Então ficou, vamos ver, esse último termo aqui. Ficou. O K fica L, então dá um traço do I é menos 1. O J fica N, então dá um laplaciano. E o N fica aí. Então, esse termo aqui, apesar de ter o laplaciano, eles são diferentes. Porque esse aqui está levando em conta só o traço do I é menos 1. Esse aqui não, está fazendo essa contração. Claro, esse termo aqui é simétrico. Eu posso botar K I é igual a K. Nós já temos mostrado que o I é simétrico, o I é menos 1, o I são simétricos, o I é menos 1 são simétricos, o F é simétrico, mas o certo e o Y não. Bom, então, esses são esses termos aqui. Agora, esse termo aqui entrou. Então, será que eu tenho alguma simplificação aqui? Não tem mais, vou botar aqui mais. Se KL. Se KL. Vamos botar Epsilon e JK. Vamos botar então F e JK. Epsilon e JK. Se KL. DJ. DT do L. Então vamos ver, tá? K para contrair K, o J com J, o L com L, só no índice. Sempre controlando esse índice aqui. Aí o último termo aqui do
lado direito. Então agora nós temos, né, FJ, derivada temporal segunda do FI, menos FJRN. Na derivada rotacional, depois eu posso voltar, eu vou ter ZRJ, DM, na verdade, a gente pode escrever, se quiser, aqui, a gente pode voltar a colocar na forma, isso aqui é o rotacional do E, componente J, a gente pode escrever se rotacional de E, componente J, rotacional de E, componente J, esse termo JNN e o zero em J, então vai ficar zero em J, rotacional de E, componente J. Rotacional de E, componente J, né? É esse termo aqui. Depois mais DDT o J. Eu acho que esqueci de nada. O que é importante aqui agora de observar, vamos pensar então, feito isso, então substituir essa contração de épsilons aqui e essa equação se desdobrou dessa forma aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos aqui que vieram dessa contração. Vamos ver aqui uma coisinha só. Esse índice, então, KI é a mesma coisa que IK. Vamos botar IK. Esse método. KK, KJ, certo? Aqui tem outra vez aqui direitinho. Aqui JJ, KJ, tá certo? KI, K. Também eu posso botar IK. Eu também assim mesmo. IK. Estava KI, eu botei IK. Aqui é o KK. Aqui eu também não adianta nada. Eu vou deixar isso aqui é CKL e aqui é o rotacional. Não, é o rotacional DJ. Esse aqui não tem. Esse aqui é o K está contraindo com o epsilon. O J está contraindo com esse J. Tá certo? E o L está certo. Esse termo que eu vou deixar. Não dá para colocar um rotacional explícito aqui, né? Não dá para colocar porque o epsilon JK, né? Então ele não está contraído com essa. Vou deixar assim. Bom, então ficamos com isso aqui. Se eu quiser pensar na equação de Monge, vamos limpar o Laplaciano. O que eu posso fazer? Eu posso multiplicar toda essa equação. Isso tem isso para não repetir isso. Eu posso multiplicar essa equação pelo inverso. Eu posso pegar essa equação toda e contrair com um Mi MI. Então, inverso. Então, se eu pegar o elemento de matriz Mi MI, colocar aqui, isso vai ficar o delta de KN, né? Porque essa matriz aqui, esse elemento de matriz, vai bater com esse aqui, vai usar a inversa. Mi MI vezes Mi é menos 1 e K dá um delta de Mi MI, um delta de KN. Então, quando eu contrair essa matriz aqui, esse elemento de matriz, com essa equação toda, aqui, eu vou estar produzindo exatamente Mi MI, vai produzir um delta de KN. Então, delta de KN vai eliminar, então eu vou cancelar esse termo aqui, por causa da inversão, e esse K aqui vai virar N. Então, essa equação agora, né, é uma equação com. Então, é uma equação com esse livre tempo. Aqui é a mesma coisa, vou multiplicar aqui por Mi MI. Então, aqui vai ficar Mi MI DI. Então, vai ser aqui Mi MI DI. Está aqui, I, N, I, E. Depois aqui eu vou multiplicar por um Mi, N, I também. Então vai ficar DJ, DK, DK, DJ, Mi, N, DJ, DK, DJ, Mi, N, I, aí. Mi, N, I. Multiplicando tudo por Mi, N, I. Então, a mesma coisa que DJ, que vai aparecer Mi, N, I, DJ, DJ, DI,
é a mesma coisa que mi e m, né? Aqui vai aparecer mi mi vezes mi é menos 1 e kappa, né? Então, mi mi vezes vai ficar um delta de kappa n. Então, esse termo, quando bater o mi mi bater aqui, vai produzir um delta de kappa n. Então, esse cara aqui some e aqui vai ficar um bm. Então, tá. Então, tem o Laplaciano, né? Então, isso aqui, né? Tem menos o Laplaciano e mais a divergência, né? Então, o Laplaciano, tá? Duas derivadas aqui, duas derivadas espaciais aqui, tá? Depois, mi, aqui então, a mesma coisa, vai ficar o Laplaciano de mi, vou botar aqui mi, Laplaciano do EI. Aqui vai ficar mi, acabei de botar o mi aqui. Aí no cantinho, vou botar aqui. Vou botar esse. Vou botar aqui. Aqui tem mi, que multiplica epsilon e j. Kappa por delta, se kappa é e j por t. E aqui vai ficar mi. Então vai aparecer mi vezes epsilon e j. Então vamos criar uma matriz aqui que vai ser a matriz mi epsilon. Mi é o produto matricial, a matriz mi pela matriz epsilon, elemento mj. Peraí. Não. Epsilon e j. Epsilon e j. Aí eu vou multiplicar por mi. Então vai ficar mi epsilon mj. Né? Ficar mi epsilon. Peraí. Ainda tem que ter cuidado, porque eu multipliquei por mi. Tá certo. Não, perdão, eu copiei errado aqui, ó. Que é delta j. Que é j. Estava errado aqui, tá? É j. Então, quando eu multiplicar por mi, vai ficar mi f j, vai ficar mi epsilon mj. Vai produzir a matriz mi epsilon, elemento mj, que é justamente aquela matriz mi epsilon, que está ligado, né, à velocidade, né? Só que aqui está aparecendo o elemento de matriz mi epsilon mj, ligado à temporal segundo do j. Então, essa equação aqui, ela tem sempre esse livro n, né? Kappa e n. Kappa j e n. Kappa j e n. N, só para ter certeza que o índice dele está correto, né? Kappa, n. N, até o I está contraído, o J está contraído, Kappa está contraído, o F está contraído, sobe o N, aqui sobe o N, e aqui vai ficar mi vezes si vezes zeta mi, que vai entrar. Vamos botar aqui então. Mi vezes zeta e j. Então vai aparecer a matriz mi zeta mj. Vai aparecer aqui uma matriz mi zeta mj. E aqui vai aparecer mi. Derivada temporal J. Então a gente ficou com essa equação, tem essa derivada segunda, nós temos esse Laplaciano aqui, tá? Que vai para lá como sinal mais, tá? Depois temos outro Laplaciano aqui vai estar o traço, né? Vezes o mi, e depois nós temos outro Laplaciano, só, temos aqui a divergência, né? Aqui é dn, né? Que você tem esse termo aqui, eu posso escrever da seguinte maneira, né? Se quiser colocar o R aqui, vocês vão apagar esse termo. Então, eu vou apagar esse aqui em cima, eu vou trazer isso para cima. Vamos começar a ver o que pode simplificar. Vamos jogar, né? Então, elétrico, né? Todo termo com lado só. Então, vamos juntar. Vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar essa equação aqui por, talvez seja melhor, mas vamos jogar aqui para cá e deixar o J aqui, ficar assim. Esse termo aqui, vamos botar esse primeiro termo aqui, mi epsilon mj.
cor aqui que está saindo o índice de refração, a derivada temporal segunda é onde aparece a velocidade, né? Então esse termo aqui a gente já deixou aqui. Vou trazer todos os termos para o lado direito para ficar, e vou jogar esse aqui para o lado esquerdo. Então esse aqui já está contabilizado. Vamos trazer agora os termos que tem Laplaciano. Então vem para cá agora mais Laplaciano de N. Esse termo aqui, mais, estou jogando tudo para o lado direito, então Laplaciano de N. Então vamos botar esse termo aqui, já foi, esse termo aqui também foi. Vamos trazer agora esse termo aqui, que também tem um dm livre aqui. Então ele vai para o lado de lá, menos dm. dm da divergência do E. A gente pode fazer o seguinte aqui. Vou querer colocar um EJ aqui em evidência, né? Então, porque aqui eu tenho MJJ. Aqui eu tenho M. Então aqui eu posso colocar alguma coisa como sendo um delta de MJ é J. No lugar desse M aqui, é como se eu fizesse assim, delta de MJ é J, vai fatorar mais J. E aqui eu tenho menos dm dj é J. Então isso aqui vai ficar dj é J. Então esses dois termos aqui eu posso fundir num único termo, que vai ficar assim, delta mj Laplaciano menos dm dj atuando no EJ. Certo? Então, o primeiro termo fica Laplaciano de N e o segundo termo fica dm dj é J. Então, vou colocar esses dois termos assim. Então, isso aqui pelo jeito, isso aqui está parecendo ser menos o rotacional do rotacional. Vamos ver só quando a gente calcula o rotacional do rotacional de um vetor, vamos colocar assim, o rotacional do vetor. É o gradiente da divergência do vetor. Lá na álgebra tensorial, na álgebra cálculo vetorial, gradiente da divergência menos o Laplaciano do vetor. Né? Então o que eu tenho ali? Eu tenho o Laplaciano do sinal mais e o gradiente da divergência do sinal menos. Então eu posso escrever aquele termo ali como sendo rotacional do E componente N. Então esses dois termos aqui, eles vão ficar rotacional. Em seguida aqui é o M. Então esse aqui é o rotacional do E componente N. Né? Então eu vou escrever esses dois termos aqui como sendo rotacional. Na verdade, menos, né? Menos rotacional do E componente N. Então, esse termo aqui se foi com esse termo aqui. Agora tem um outro termo de divergência, que é esse termo que é menos. Isso aqui é o traço da matriz μ menos 1. Eu posso botar assim, traço de μ menos 1. MI, e aí aqui eu tenho TI, e aí aqui a gente tem a divergência do E. Então foi esse termo aqui que já se foi, né? Temos esse termo aqui, né? Aqui vem para cá com o sinal mais. Está jogando tudo para o lado direito. Então esse termo transita para o lado direito com o sinal mais. Esse aqui transitou com o sinal menos, que ficou Laplaciano menos a tua. Então, traço de μ menos 1, então esse termo aqui já foi também. Agora vamos ver termos semelhantes aqui. Vamos ver, esse termo aqui tem μ menos 1 KJ, μ menos 1 KJ. Aí a J ali. Diferente, aqui é KJ. Acho que a gente pode dar uma. Aqui também, né? Seria bom
aqui, colocar aqui PJ, EJ. Vamos colocar assim. Então aqui era melhor eu deixar como cara para poder fatorar sempre com EJ no final do dia. Então esse termo aqui, que é menos isso aqui, né? Vou voltar a escrever esse termo da maneira que estava mais conveniente. Ele falou que é gradiente da divergência, então menos o Laplaciano. Então vai ficar delta PJ Laplaciano, melhor deixar assim, menos DN PJ, tudo isso aqui atuando no EJ. Eu vou voltar a essa forma porque eu vou querer colocar que é uma matriz que vai multiplicar, né, o EJ. Então vamos tirar esse termo aqui, vai ficar então rotacional. O rotacional é o gradiente da divergência menos o Laplaciano. Eu só estou levando em conta esse sinal menos aqui. Vai ficar Laplaciano, vai ficar delta MJ. Então é melhor fazer isso. Mais delta PJ Laplaciano menos DN PJ EJ. Vamos sempre fatorar o EJ para poder criar a equação matricial. Então, esse termo aqui, então, ficou EJ, aquele termo aqui. Agora, esse termo aqui, então, como o índice I é saturado, eu vou chamar o I de J. E vou chamar o J de I. Então vai ficar I é menos 1, kappa I, então vai ficar, vai vir para cá com o sinal mais, Mi é menos 1, kappa I, D kappa DI. I é menos 1, kappa I, D kappa DI, aí vou dar I em J já com certeza. Mi é menos 1, kappa I, I de J, D kappa I. Tudo isso aqui atuando no EJ. Então, de novo, J está somado, I está somado, K está somado só para esse termo que foi feito. Agora, esse termo aqui vem transita com sinal menos. Vai ficar I é menos 1 KJ. Tá. Sinal menos, né? Então, I é menos 1 KJ. DJ de I. Então vamos fazer a mesma coisa. Para aplicar um EJ aqui, eu vou chamar o K de J e vou chamar o J de K. Então, o K vira J, o J vira K. J vira K e o K vira J. Para poder fatorar sempre o J. Então ficou DNI, I é menos o JK, PK, DI, então tá. I com I, K com K, J com J, N com K. Mais. Agora quem é esse termo perfeito? Agora esse termo também transita para lá com o sinal menos, então vai ficar menos o clássico de I é menos 1. Aí BNI, então BNJ, Laplaciano, vai J. Esse termo transitou para lá com sinal menos. Esse termo também tem sinal menos, BNI, Epsilon e J. Vou botar logo J. BNI, então é dívida, né? BNI, Epsilon e J. Se KL, DJ, DT, do L. Então, vamos chamar o L de J e o J vou chamar de L.
está ali. I com I, L com L, K com J, K com K, J com J, a esquerda passou também para lá, foi o sinal menos, esse termo aqui já tem sinal menos, então deixamos tudo desse lado aqui, I zeta, NJ, rotacional de E componente J. Então, você aqui vou botar epsilon, J, kappa, L, V kappa, R. Vamos pensar assim. Vou escrever na briga desse rotacional. Então, eu vou chamar o L de J. Vou chamar o J de L. LL, epsilon, L, kappa, J, kappa, J. Aqui eu vou trocar a ordem, K, J, não faz certo. Eu vou botar J, K, eu boto J, K na frente, né? J, L, L, vou trocar aqui o P já vai mexer mais. Só uma troca de lado. Certo? Eu vou do lado de cá. E aí, o que eu fiz, né? Eu joguei tudo que estava do lado esquerdo, que tem um campo elétrico, eu joguei para a direita. Eu fui trocando esse monte de tudo. E esse cara aqui eu vou isolar do lado homogêneo. Então vai ficar menos BNI, BNJ, se quiser, DT, J, XJ. Tá bom. Então, a gente chegou com uma equação, isso aqui, nada trivial. Quer dizer, a equação de onda no campo propagante é pequena, fica bem mais longa, né? Quer dizer, toda a equação eu posso colocar agora de uma forma matricial. O que nós temos aqui, na verdade, eu consigo formar uma matriz MJ, tá mulher? MJ está aqui e para fatorar sempre o EJ, então a gente obteve uma matriz desse tipo assim, uma matriz MJ, campo elétrico EJ, e aí, claro, igual a tiver a corrente externa, se não tiver também é zero, equação homogênea, menos mi, MJ, derivada temporal, né? J. Imaginar, se eu tiver, por exemplo, no caso livres, eu tenho a onda, se eu tiver no vácuo, né? Não tem o J, né? No vácuo. Então, a corrente J é zero. Então, a gente teria simplesmente MJ EJ igual a zero. Então, como sempre, né? A minha relação de dispersão, ela vai sair, quer dizer, a minha relação de dispersão, nada simples nesse caso, vai sair de determinante de M igual a zero. Então, essa matriz, né, ela tem essa forma, né? Eu tenho aqui essa matriz, né? Quer dizer, claro, eu posso passar relação de dispersão, o que a gente faz? Passa para o espaço de Fourier. Então, esse derivado temporal se fica menos laplaciano, aqui fica menos K2, aqui fica KN, KJ, aqui vai ficar menos KI, KJ, então só, né, na hora de passar. Em relação de dispersão, na verdade, eu teria primeiro, né, que passar o espaço, né, das frequências dos vetores de onda. Então, isso aqui ficaria menos ω2, aqui, laplaciano fica menos K2, então eu posso botar aqui um sinal menos igual, né? E aí fica K2, e aqui vai ficar K2, porque aqui vai ficar menos K e KJ. Eu tinha que o laplaciano fica menos K2, eu fatorei o menos. Esse cara aqui ficaria mais KI e KJ. Depois aqui é a mesma coisa, menos KI e KJ. Estou indo para o espaço de Fourier. Cada derivada fica I, K.
Aqui vai ficar I, K, então vai ficar menos também. Kappa, kappa, kappa I. Kappa, X, kappa, kappa, X, I. Aqui é a mesma coisa. V, kappa, mais. Kappa, 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 J, né? Então, kappa, kappa, J, kappa, kappa, N, tal. Aqui vai ficar menos K2, vai ficar mais K2. Aqui vai ficar I, então vai ter dois I, vai ficar sinal mais, vai ficar ômega, kappa, vai kappa, kappa, kappa L, né? Aqui vai ficar L com L, kappa com kappa, J com J e Y também, tá certo? E aqui a gente vai ter perdi um termo aqui. Ah, não, que aqui é rotacional, né? Tá certo? Eu acho que é sempre 2 e zeta, tá certo? É capa J, capa, capa, LL, JJ, né? Então aqui vai ficar I, capa, capa, é uma derivada só. E aqui derivada temporal, vai ficar menos ômega, aqui, ômega, e aqui é transformado de Fourier. Então tem uma equação, por exemplo, se tiver no vácuo, isso aqui é zero no vácuo, isso aqui é zero, nós temos essa relação de dispersão obtida através do determinante dessa matriz. Agora, é claro, é uma matriz complicada, eu estou fatorando o EJ, tem que tirar o determinante disso tudo. Então, a gente está vendo o seguinte, mas a gente está observando que o termo, esse produto aqui, IF, aqui é um elemento de matriz, isso aqui não é diagonal. Então eu tenho essa matriz aqui, e esse elemento de matriz que está misturando, né? Quer dizer, eu não posso interpretar isso aqui como 1 sobre V2, porque essa grandeza aqui é uma grandeza, é um elemento de matriz, não é uma grandeza escalar. O que a gente pode pensar, por exemplo, é diagonalizar essa matriz. Aí quando eu diagonalizar essa matriz, eu vou para uma base, né, uma nova base, onde eu vou ter esses elementos aqui na forma diagonal. Mas aí eu acho que ainda não está muito bom. Eu preferiria, talvez, a gente pensar o seguinte: não, essa, então, se a gente quiser deixar dessa forma, né, essa é a relação de dispersão que sai daqui, é a relação que é complicada, claro, né? Claro, dependendo de casos mais simples, quando eu tiver só campo elétrico ou campo só magnético, a gente vai ter simplificações aí, dependendo do tipo de onda que eu considerar. Mas essa é a equação de onda geral. Então, o que eu queria chamar a atenção é o aparecimento, né, desse elemento. Quer dizer, claro, no caso usual, né, que a gente tem ali, esse IF faz o papel de 1, né, quer dizer, no caso usual, se não tiver fundo, só para recordar máximo, né, esse termo que aparece aqui, o IF, né, ele é o termo 1 sobre V ao quadrado. Né, 1 sobre V ao quadrado, D2, dt2. Então, essa velocidade aqui, né, ela é 1 sobre a raiz de integral. Se a gente quiser botar esse D2 aqui, é 1 sobre I. Né? Isso. Então, 1 sobre C2 ele é. Então, esse cara aqui faz o papel de 1 sobre D2, que é o termo de velocidade. Então, o índice de refração, a gente vai vendo por aqui. O índice de refração, N, né? Ele é a velocidade da luz sobre a velocidade de propagação, a velocidade de fase. Então, eu vou ter C sobre V, mas V é 1 sobre raiz, V é 1, né? V é 1. Esse IF vai ser interpretado como isso, né? 1 sobre V2. Esse V é 1 sobre raiz de menos. Então, esse IF, agora vou dar o seguinte: deixa eu botar aqui, vamos fazer o seguinte: M2 é C2 sobre V2, então isso é refração, C sobre a velocidade de fase. Mas o V2, né, é 1 sobre
sobre epsilon. Então isso aqui vai ficar em epsilon. Então se a gente teria, era esse epsilon que está ali, epsilon que está aqui, tá, então esse aqui eu vou interpretar isso primeiro, então tá certo. Esse de epsilon aqui ele vai ser 1 sobre 2, esse de epsilon aqui é 1 sobre v ao quadrado. Então, né, a gente vai poder colocar aqui o índice de refração, porque o índice de refração N, né, é C sobre V. Então, o índice de refração N é C sobre V, e é C sobre raiz quadrada, né? 1 sobre raiz quadrada de N, né? O V, certo? É 1 sobre raiz de N. Então, esse IF que está aqui, né? Vou colocar assim, N, então N vai ser C raiz quadrada de N. Então, nosso terreno é substituir direto por isso. Vai colocar assim N2, então vai colocar assim N2, né? Sobre C2, né? Não sobre IF. N2, então é C2 vezes IF. Então vou colocar assim. Então eu posso escrever esse IF como sendo N2 sobre C2. Então, IF, né? Seria N2 sobre C2. E no caso de Max, o N é 1, fica 1 sobre C2. E S é 1 sobre C2, porque o índice de refração não. Então está tudo se confundindo, né? A única coisa que a gente tem que ter agora cuidado, claro, é quando for resolver, né? Tirar esse determinante, que é bastante. Em princípio, é complicado. Claro, se eu tiver, por exemplo, suponhamos que eu não tenha esses termos aqui, com zero em si, né? Eu tenho essa situação. Mas assim, se eu tiver campo elétrico externo ou campo magnético externo, eu vou ter sempre, no caso da não linearidade, de materiais, meios materiais que não sejam vácuo, não linearidade, a gente não tem esse termo aqui. Então, no caso usual, eu só teria epsilon e μ menos 1, né? Então, psi seria zero, né? Psi seria zero, então esses termos aqui, o termo que estaria ausente, esse termo que estaria ausente, né? Eu teria só μ e μ menos 1, ele teria epsilon, né? Nesse caso, ele teria uma situação um pouquinho mais simples, né? Só ia sobrar, aquele termo não aparece, tá? Não, esse termo ficaria, os termos onde aparecem psi e zeta, né? Você sabe, psi, né? Então, o psi está aqui e o zeta está aqui. Então, se não houver, se eu tiver no meio material, né? Meio material mesmo, né? Aí eu não tenho nem o psi e nem o zeta. Esses dois termos são bons, mas eu tenho o mi e o epsilon. Então sobraria, né? Sobraria todos esses termos aqui. Ficaria um pouquinho mais simples aqui, porque essa matriz aqui, eu teria, se eu constalar, né? Eu teria essa matriz, isso aqui é uma matriz índice NJ, aqui eu tenho essa matriz índice NJ, que é para mim, eu poderia pensar isso. Quando eu consigo colocar isso de uma forma, eu vou pensar assim, uma forma que a gente tenha aquele lá, que tem delta NJ aqui, tá? Eu tenho uma matriz que tem a identidade, está aqui. Depois eu teria uma matriz, aqui capa N, capa J, certo? Aqui eu teria essa matriz NJ, aqui eu teria essa anotação. Ficaria de qualquer forma algo um pouquinho mais, seria tão simples assim, não. Quer dizer, trabalho braçalzinho, mas assim, o computador faz isso, a gente colocar. Suponho que eu tenho uma situação em que eu só tenho campo magnético externo. Deixa eu pegar aqui as nossas notas. Quando a gente tiver só campo magnético externo, vamos ver quem é zero aqui. Quando a gente, deixa eu pegar aqui a nossa expressão dos épsilons, os zetas, né? Os zetas, então, de acordo com as nossas aulas precedentes,
se a gente tiver só campo magnético externo, por exemplo, né? Só para a gente ter uma noção da simplificação. Se houver, né? Situação, se houver apenas campo magnético externo, ou seja, é 0 é 0, tem o campo elétrico. Então, um par não linear, mas o campo elétrico aplicado é 0. Então, meu epsilon, ele vai ser, meu epsilon J vai ser, só para lembrar, C1 sobre C ao quadrado, del do J, que é 0, mais B2 sobre C2, B0I, B0J. Então, se houver só campo magnético externo, o F fica assim. O zeta e J, se houver só campo magnético externo, vai ficar C2 sobre C, delta e J. Aí, é 0, 0, 0, 0, 0, vai menos B3 sobre C, B0I, B0J. Então, se houver só campo magnético externo. Aí, via menos 1. Vai ficar C1, delta e J. Aí, menos D1, B0I, B0J. Tá bom? Retornar o que são esses coeficientes, só para a gente ter uma ideia. B0I, B0J. Não pega B0, não pega B0. Então, fica muito simples também. Meu Mi é menos 1 e o meu Psi. A situação mais usual é ter um vácuo com um campo magnético externo. E aí o Psi-J é menos C2. Quer dizer, o Psi-J, só lembrar que o Psi-J é menos o zeta-Ji. Essa relação. Bom, então, já ficou simples, né? Se houver apenas campo magnético externo. Mas a situação pode ficar mais simples ainda se, por exemplo, se eu estiver considerando, vamos lembrar quem é C1? C1 é a derivada do Lagrangiano em relação ao invariante F. C2 é a derivada do Lagrangiano em relação ao invariante G. D1, D2 nem aparece, né? A D1 é a derivada segunda do Lagrangiano em relação a F. D2 é a derivada segunda do Lagrangiano em relação a G. E D3 é a derivada segunda derivada segunda de L em relação a F em relação a G. Agora observe o seguinte: se, além disso, então nós estamos só recordando aqui quem são esses coeficientes. Se o meu Lagrangiano, por exemplo, não depende de G, suponhamos, olha Heisenberg, depende de F de G. Bonin depende de F de G. Mas, por exemplo, o Lagrangiano logarítmico só depende de F. Se eu considerar que é muito comum aparecer em elétrons dinâmicos não lineares, só dependam desse invariante F. Por exemplo, se esse for o caso, C2 é 0, D2 é 0, D3 é 0. Então, no caso especial do Lagrangiano só depender de F e eu só ter campo magnético externo, o que vai acontecer? Zeta é 0. Portanto, Psi é 0. E aí me sobra D2 é 0. E aí me sobra algo muito simples, né? Epsilon de J. Então, posso inverter imediatamente, vou precisar do Epsilon menos 1, né? O Mi é menos 1 é a identidade, essa matriz pode ser invertida também imediatamente. Então, quer dizer, se a gente considerar, só dando esse exemplo, se nós considerarmos, né, que é um caso que é assim, aparece com uma certa frequência na literatura da área.
lagrangiano esclarecendo de F e que só tenha campo magnético externo. Então, anulo isso aqui. Então, no caso, né? E isso aí reproduz para materiais que não tenham nem o zeta nem o psi. Então, materiais tradicionais que tem o epsilon e o μ menos 1. As equações constitutivas de muitos materiais são essas aqui. De outros materiais já tem isso. Na não linearidade em geral aparece tudo, mas eu posso ter casos especiais. Né? Se eu fizer a mesma coisa para o campo elétrico, se eu tiver campo elétrico externo e depender só de F, eu vou ter simplificações assim também, só substituindo o campo elétrico pelo campo magnético. O campo magnético e o campo elétrico sobre C, perdão. A gente já tinha feito, inclusive, essa passagem. Mas é só lembrar. Então, o F seria muito simples, essa matriz aqui é simples de isso aqui é a identidade. Então, eu vou estar multiplicando a identidade, que é o epsilonamento dessa constante aqui, pelo μ. Inverter essa matriz aqui também é bastante simples. Né? Essa matriz tem uma imediata inversão dela. A gente já viu, inclusive, em aulas passadas, uma matriz com essa estrutura, alfa vezes a identidade, mais beta vezes o vetor, o i, o j, como é que fica a inversa? É bastante simples. Então, esses coeficientes são bastante. Traço de μ é menos 1, né? Quando eu tirar a inversa, o traço disso aqui, delta j, o traço é 3, então vai ficar 3c1 menos d1 d0 ao quadrado, que é o seu traço de μ é menos 1. Você aí tem a matriz então essa matéria. Então eu poderia deixar como tarefa, que eu também não fiz, até eu vou fazer, porque eu nunca fiz esse exercício dessa forma, eu fiz como tarefa o seguinte: no caso de um lagrangiano dependente só de F e apenas do campo magnético externo, obter explicitamente a relação de dispersão. Então, vou colocar isso aqui. Né? A gente já viu as simplificações quais são. Então, vamos colocar a seguinte tarefa. Né? Vai ficar bastante simples, porque esse termo aqui é zero, esse termo aqui é zero, então essa tarefa, né? Tarefa seria, né? No caso especial de L de F, portanto, então, C2 igual a zero, D2 igual a zero, D2, D3 igual a zero. Isso igual a zero. No caso especial de L de F, como isso aqui for zero, né? O que implica si igual a zero, implica zero igual a zero, si igual a zero, zero igual a si igual a zero, já simplifica bastante, né? E com fundo exclusivamente magnético, chegar à forma explícita da relação de dispersão e dos índices de difração. Tá? Então, nesse caso, o vácuo se comportando como um meio material sem o zeta, sem o si. Então, ficou tarefinha nesse exercício aí, que é um exercício fácil. Dá para fazer até a mão, isso não precisa nem ir para, se quiser colocar o computador lá para matemática, para o meio, resolver melhor ainda. Então, a gente tirou as equações dos campos, né? Os campos constituintes. Agora, seria interessante também ver as equações do campo coletivo, do D e do H. Da mesma forma que aqui eu substituí o H e o D por E e o B, eu posso inverter essas relações aqui. Né? Por exemplo, né? Eu posso fazer a coisa em geral, mas eu teria que inverter essa matriz aqui. Para obter E e B em função de D e H, eu inverto essa matriz aqui. E aí eu vou escrever E e B em função de D e H. Aí eu vou ter equações aqui com D e H, e com D e H eu consigo iterar e tirar as equações de onda
para D e para H. Então eu vou deixar isso aqui, então esse aqui eu estou apagando, né? Mas se alguém estiver seguindo, né, o curso e assim, reproduzindo, tentando reproduzir, se encontrar algum disparate de sinal comigo, pode me escrever. Eu não fiz isso antes, então estou fazendo aqui agora direto, né? Então, se eu tiver cometido algum erro aí, eu espero ser corrigido. Alguém me manda a errata, bom, só para eu saber, eu anuncio na próxima aula que houve uma discrepância de sinal, ou uma discrepância de fatoria, coisas assim. Muito bem. Então, isso aqui fica essa equação de onda, né? O caso, como se diz, o caso mais geral. Desculpa, o caso mais particular, aliás, bem particular. Claro, se eu quiser fazer para, por exemplo, Euler-Heisenberg, o C2 é zero. No caso de Euler-Heisenberg, no caso, por exemplo, se eu quiser fazer a mesma tarefa para Euler-Heisenberg, eu vou ter o C1, C2 é zero, que ali está segundo zero em relação, tem G. Está certo, não, o C2 não é zero. Não, aí os coeficientes todos permanecem, está certo. Para Euler-Heisenberg, agora, claro, os coeficientes vão ser muito simplificados se eu tiver só campo magnético externo. Então, tem simplificações também, mas não tantas quanto L depender só de F. Então, no caso de L depender só de F e eu ter ou campo magnético externo ou só campo elétrico externo, o psi e o zeta são certos. Esses dois termos aqui vão estar ausentes nesse caso. Aqui só um cuidadinho a gente tem que ter, aqui, para a gente obter. Então, aqui eu coloquei em forma matricial, as equações constitutivas estão em forma matricial aqui, né? A gente pode inverter essa matriz aqui, trabalhando com essas submatrizes, aquela expressão que a gente tem usualmente. Se eu tiver uma matriz assim, dessa forma, vou botar aqui, essa matriz, então a gente colocou ali, é epsilon, zero, psi, e menos 1, vou botar de uma forma geral. Para quem nunca viu essa expressão, talvez quem está vendo pela primeira vez, vai. Se eu tiver uma matriz assim, A, B, C, D, uma matriz onde as submatrizes são todas quadradas, N por N, N por N, N por N, N por N. Essa matriz aqui é 2N por 2N. E eu quero inverter essa matriz. Mas sem precisar olhar os elementos, né? Aí eu vou trabalhar com as submatrizes como se fossem elementos de matriz. Então, como é que eu vou inverter essa matriz? Então, eu vou ter essa matriz vezes a sua inversa, que aí eu vou chamar de x, y, c e w. Isso aqui vai ter que ser a identidade. Então, aqui eu vou ter identidade n por n, 0, 0, e identidade n por n. Eu estou supondo, então, que essas submatrizes aqui são n por n. Portanto, essa matriz total aqui é 2n por 2n, 2n por 2n. Eu quero obter a inversa. Sabendo que, como a gente está olhando aqui, o epsilon é inversível, porque o F tem sempre delta, e o I é menos 1. Essas duas matrizes são inversíveis. Então, estou supondo que A e B são inversíveis. Inversível, inversível. Então, nós vamos formar um sistema AX mais BZ igual a identidade. Depois, AY mais BW igual a 0. CX mais BZ igual a 0. CY mais DW igual a identidade. Então, a gente observa o seguinte: X e Z, X e Z. X e Z, X e Z se desacoplam de Y e W. Então, eu tenho dois, como se fossem dois sistemas independentes. Um para X e Z, outro para Y e W. Então, supondo que a matriz A é inversível, aqui por exemplo, que a matriz D seja inversível, eu vou poder escrever Z em função do X. Então, essa matriz aqui eu vou poder escrever daqui, a gente vai tirar aqui o Z é menos E a menos 1, CX. Sai da terceira equação. D é inversível por construção. E aí eu jogo isso na primeira equação. Vai ficar AX menos B
D menos 1C, tudo isso multiplicando x igual a identidade, que é a primeira equação. A, x menos b, D menos 1, B, D menos 1CX. Porque esse tempo B, D menos 1CX. Então, com isso eu posso tirar x. Né? Então, a minha matriz x fica A menos B, D menos 1, C a menos 1. Então, ao invés de ter que inverter uma matriz 2n por 2n, eu vou inverter essa matriz aqui, que é n por n, é bem mais simples. Depois, claro, com isso eu tiro que a minha matriz Z está aqui. A minha matriz Z é menos D menos 1 CX. Então eu conheço Z, conheço X, conheço Z. Vou fazer a mesma coisa agora para o Y e para o W. Então aqui o A é inversível. Então eu posso expressar o Y como sendo menos A menos 1 DW. E aí aqui eu vou jogar o W aqui, o Y aqui. Então eu vou ter D menos C, A menos 1 DW igual a identidade. Vocês lembram? DW menos C, A menos 1 DW igual a identidade. Então eu consigo tirar W invertendo essa matriz. D menos C, A menos 1 D a menos 1. E aí é claro que o Y já fica dado como sendo menos A menos 1 DW. Então, a gente consegue inverter essa matriz facilmente. Claro que no nosso caso, a situação é o C é menos o B transposto. Então, na verdade, eu tenho uma matriz a menos aí. Na verdade, no nosso caso, esse Si é menos zeta transposto. Então, eu posso substituir. Mas, assim, essa expressão é geral. Então, deixa eu apagar isso aqui. Então, essa matriz, só para ver o que a gente está fazendo. Então, se a gente quiser inverter, né, esse sistema, sair dos campos, vamos dizer assim, constituintes, né, que são os campos propagandas, e passar para o campo global, né, para o campo, vamos dizer, chamado coletivo, a gente pode dizer, que vai descrever a coletividade de campos a gente vai ter que inverter essa matriz aqui. Então, vamos lá, a forma da expressão da inversa dessa matriz aqui está clara. Então, agora a gente sabe que essa matriz aqui é A menos B, D menos 1C, A menos B, D menos 1C, menos 1. Essa é a matriz de Y. A matriz Y é menos A menos 1 DW. Quem é W? W é D menos C, A menos 1 D, A menos 1 X, Y, Z menos D menos 1 C, X, e A menos B, D menos 1 C menos 1. Claro, invertendo essa matriz, ela já está presente aqui, é só multiplicar por D menos 1 C. E depois a matriz W é D menos C, A menos 1 D, A menos 1. Essa expressão é útil para quem, por exemplo, está fazendo cálculo no computador, com meio, ou matemática, né? Fica bem rápido, porque eu já não vou precisar inverter 2n por 2n. E nos casos que a gente considerar um caso simples assim, um N de F, oi? Hoje em dia eu faço pelo GPT. Ah, sim, GPT, daí, eu esqueço disso. N de F, que com campo magnético externo, essas expressões, o epsilon, a gente viu, o epsilon é bem simples, o mi menos 1 é bem simples, e se o zeta e o psi forem zero, né, a matriz, a inversão é na diagonal. Se o zeta e o psi forem zero, eu não tenho nem o B nem o C. Então, inverter o A e inverter o B, a matriz é diagonal, é muito simples, né? Deixa eu apagar isso aqui. Então, nesse caso, aí, a gente teria o seguinte, vamos dizer assim, a gente, quando for inverter essa matriz, a gente vai ter o E e o B, né, vai ser essa matriz aqui é menos 1, né? Aqui vai ser E e B em função de B e H. Vai ser essa matriz aqui, né? Epsilon, zeta, vamos colocar aqui
menos zeta transposto mi a menos 1 a menos 1 vezes, vezes dh. Então, no nosso caso, né, a gente vai ter, vou pegar, vai ficar epsilon menos zeta, d a menos 1 é mi, c, que vai ser menos zeta transposto. Então, vai ficar uma expressão, quer dizer, eu vou poder expressar o E e o B em função do D e H usando essa expressão aqui. Isso aqui é menos 1. Então, vamos fazer nesse caso, só para a gente botar explicitamente. B vai botar essa matriz aqui bem expandida. Então, a primeira matriz é A, que vai ficar epsilon menos B, que é o zero, D a menos 1, que é o mi, e o C que é menos zeta transposto, vai ficar zeta mi zeta transposta. Isso aqui a menos 1. Vai para ver o quê? O A menos B, D a menos 1, C. Depois vai ficar menos A menos 1. Então, menos epsilon menos 1. B, que é o zeta. E aí, D, que é mi a menos 1. Menos C, que é menos zeta transposto. Vai ficar mais zeta transposto. A menos 1. É o epsilon menos 1, B, que é o zero. Tudo isso a menos 1. Depois, o x, y, z. O z é essa matriz aqui, D a menos 1. Então, menos D a menos 1, então vai ficar mi. Menos mi. Então, D a menos 1, C, A, B, C. Então, aqui vai ficar menos zeta transposto. Então, D a menos 1, C, menos zeta transposto, mais zeta transposto. Estou usando agora isso aqui. D a menos 1, então, tinha um sinal menos, que é o mi. C é essa matriz aqui, menos zeta transposto, menos cancela. E aí a gente vai ter aqui epsilon mais zeta mi zeta transposto a menos 1. E finalmente aqui essa matriz aqui é mi a menos 1 mais zeta transposto epsilon menos 1 zeta e isso menos 1. E tudo isso aqui multiplicando D e H. Então eu consigo expressar E e B em função de D e H dessa forma. Fica essa matriz aqui atuando em D, essa matriz aqui atuando em H. Isso é o meu E pequeno. E aí, o meu B pequeno é essa matriz atuando no D e essa matriz atuando no H. Então, a gente consegue escrever. Então, é como se eu tivesse o seguinte: vamos colocar assim. Essa matriz aqui, aqui está. Se eu pegar essa matriz, provavelmente tem uma relação de inversão aqui. Se eu tirar o transposto dessa matriz aqui, né, eu vou ter inversa do transposto, a transposta, né, inversa, a resposta inversa da transposta. Se eu transpuser essa matriz aqui, eu vou ter zeta, menos 1, eu acho que eu consigo. Não é complicado, eu posso relacionar essa matriz aqui com essa. Né? Tem uma relação que essa matriz aqui é simétrica, essa matriz aqui é simétrica, e essas matrizes aqui têm essa relação. Então pode ser que essa matriz inversa aqui, essa aqui eu consigo expressar em função daquela aqui. Deixa eu só fazer um exercício simples aqui, que é o seguinte. Vamos pegar essa matriz aqui, eu tenho mi, zeta transposto. Agora aqui eu posso colocar esse epsilon em evidência. Vamos dizer que eu faço o seguinte, é a matriz epsilon inversível. Então eu posso colocar aqui epsilon que multiplica a identidade mais epsilon menos 1
mi, epsilon menos 1, desculpa, zeta, mi, zeta transposto, tudo isso aqui é menos 1. Não fiz nada de novo, só botei o epsilon dessa matriz. Fatorei essa matriz, então epsilon vezes 1 dá epsilon, epsilon vai fazer menos 1 da identidade, fica zeta, mi, zeta transposto, né? Tudo isso é menos 1. Tá legal? Então isso aqui daria mi, zeta transposto. E aí eu vou inverter. Como eu inverto essa matriz, isso aqui vai ficar 1 mais epsilon menos 1, zeta, mi, zeta transposto a menos 1 vezes epsilon menos 1. Assim que a gente inverte, né? A inversa do produto é o produto das inversas na ordem trocada. Então, fica essa matriz invertida, essa matriz aqui. Vamos ver aqui o que eu posso fazer, né? Se eu acho que está querendo ver se eu consigo reduzir, né? Essa matriz aqui de baixo, que eu peguei, né? Aí eu botei um epsilon a menos 1, tá? Aí se eu colocar essa matriz inversa aqui, vai ser essa série, vai ser mi zeta transposto, aí eu botei mi zeta transposto. Então vamos dar um observado assim. Quando eu expandir essa matriz aqui, 1 mais x elevado a menos 1 é a série geométrica, é 1 menos x, 1 menos x mais x de 2. Então talvez eu possa fazer o seguinte, vou botar isso aqui é mi zeta transposto. Então 1 mais x, né, elevado a menos 1 é 1 sobre 1 mais x, né, que é 1 menos x mais x2. Então vamos pensar o seguinte, isso seria 1 a identidade menos epsilon menos 1 zeta mi zeta transposto zeta transposto. Aí teria aqui, então você teria 1 menos x mais x2. Então epsilon menos 1 zeta mi zeta transposto epsilon menos 1 zeta mi zeta transposto e assim vai, menos o x3 mais o x4, etc. Então a gente vai produzir sempre o seguinte, a gente vai estar produzindo mi zeta transposto aqui, aí tem sempre mi zeta transposto para trás. Então eu vou poder botar então eu vou ter mi zeta transposto, aí eu vou ter isso aqui vezes mi zeta transposto. Então eu vou ter sempre um mi zeta transposto aqui no final. Então eu poderia escrever isso aqui, eu vou só botar aqui para ficar claro, vai ficar assim, mi zeta transposto, é o primeiro termo. Segundo termo, menos mi zeta transposto, epsilon menos 1, zeta, mi zeta transposto. Aí o terceiro termo, mais mi zeta transposto, epsilon menos 1, zeta, mi zeta transposto, epsilon menos 1, zeta, mi zeta transposto. E assim vai. O que a gente está observando? Tem esse mi zeta transposto, esse mi zeta transposto, esse mi zeta transposto. Eu posso botar isso em evidência no final, à direita, vai ficar 1 menos mi, tá? Zeta transposto, epsilon menos 1. Então, se eu fizer isso, essa operação, continuamente, eu vou pagar. Posso pagar? Só para ter uma ideia, eu acho que tem uma simplificação que a gente pode fazer aí, que é a seguinte, né? Agora que eu fiz essa expansão, eu posso colocar o mi zeta transposto lá atrás. Eu vou ter sempre o mi zeta transposto no final, mantendo a ordem matricial. Então o primeiro termo vai ficar a identidade. Aí vai ficar menos mi, então 1 menos mi, aí vai ficar mi zeta transposto, epsilon menos 1, zeta, mi zeta transposto. Aí tem o mi transposto, mi zeta transposto, eu vou estar deixando aqui atrás. Então esse termo aqui. E aí aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou deixar esse mi zeta transposto ali atrás. Então eu vou ficar com mais mi zeta transposto, epsilon menos 1, zeta mi, epsilon menos 1, zeta
zeta, epsilon menos 1, zeta, I zeta transposto, que eu estou deixando esse aqui atrás, I zeta transposto, epsilon menos 1, zeta, I zeta transposto, epsilon menos 1, zeta, I, estou deixando sempre o I zeta transposto, I zeta transposto, epsilon menos 1, I zeta transposto, I zeta transposto, epsilon menos 1, I zeta transposto, epsilon menos 1, zeta, mi, uma regularidade aí, zeta transposto, epsilon menos 1, zeta, deixa eu ver se é isso mesmo. Então ficou, o último então ficou mi, zeta transposto, tá? Aí tem epsilon menos 1, zeta, mi, epsilon menos 1, zeta, mi, zeta transposto, epsilon menos 1, zeta. E aí tem mi, zeta transposto no final. Então, muito bem. Então, o que eu posso fazer isso tudo aqui, tá? Essa expansão aqui, está me parecendo ser, eu tenho mi, zeta transposto, epsilon menos 1, mi, zeta transposto, epsilon menos 1, zeta, mi, zeta transposto, epsilon menos 1. Então, isso aqui está me parecendo exatamente isso aqui, ó, 1 mais mi, zeta transposto, epsilon menos 1, zeta, a menos 1, que multiplica mi, zeta transposto. Então, estou vendo que essa estrutura vai se repetindo. Ó. Mi zeta transposto, essa menos 1 zeta. Mi zeta transposto, essa menos 1 zeta. Mi zeta transposto, essa menos 1 zeta. Então, 1 menos mais, então, isso é a forma da inversão. Né? Eu estou retornando a essa expressão tipo assim. Agora, aqui, eu posso colocar esse mi em evidência. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar mi é menos 1. Mi é menos 1 aqui na frente, talvez. E aqui colocar mi. Eu quero favorar esse mi. Então, eu vou colocar um mi em evidência. Então, aqui vai ficar mi é menos 1. Esse mi é menos 1. E aí, aqui vai ficar mais zeta transposto, epsilon menos 1, zeta. E tudo isso aqui é menos 1. Então, essa matriz aqui eu posso escrever assim, ó, mi vezes mi é menos 1 da identidade. E esse mi já está fatorado aqui. Então, ficou zeta transposto, epsilon menos 1. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo mi é menos 1 mais zeta transposto, epsilon menos 1, zeta a menos 1. Que multiplica mi é menos 1, aqui, vezes mi, zeta transposto. Então, eu vou ter mi, então esse aqui vai me dar essa matriz, essa que eu estou desenvolvendo, no fundo é isso aqui, mi, zeta transposto, tá? Eu peguei isso aqui, vou desenvolver isso aqui. E isso aqui, caramba, não está tão, mi, zeta transposto, vezes isso aqui. Tá? Mi, zeta transposto, aí eu multipliquei isso aqui. Aí mantive esse mi, zeta transposto. Eu esqueci de expandir isso aqui. Esqueci de colocar, né? Eu fui fazendo isso aqui, fui expandindo isso aqui, mas esqueci de colocar esse epsilon menos 1 aqui. Então no final, tem sempre um epsilon menos 1 aqui. No final, tem um epsilon menos 1 aqui. Então esqueci. Eu estava esquecendo desse epsilon menos 1, que eu fiz essas operações aqui, inverti botei essa matriz expandida, mas esqueci desse epsilon menos 1. Então, no final, tem sempre esse epsilon menos 1, esse epsilon menos 1 aqui, esse epsilon menos 1 aqui, e aí esse termo aqui eu vou escrever assim. Então, aqui fica mi, zeta transposto, epsilon menos 1. Tá? E aí ficou. Aí quando eu inverter isso aqui, vai ficar isso aqui, mi é menos 1, mi, zeta transposto, epsilon menos 1. E aí esse mi é menos 1, esse mi dá identidade. Então a gente obtém mi é menos 1 mais zeta transposto, epsilon menos 1, zeta, tudo isso é menos 1, zeta transposto, epsilon menos 1. Então se eu tirar o transposto dessa matriz aqui, vai ficar epsilon
transposto é ela mesma, e aí você tem menos 1. Né? Aí vai ficar o zeta. E aí quando eu transpuser aquilo ali, a transposta da inversa é a inversa da transposta. Aí μ menos 1 transposto é μ menos 1, vai ficar zeta. Então a gente mostrou o seguinte, que essa matriz aqui, eu não preciso calcular, porque é exatamente essa matriz aqui transposta, né? Isso é um sinal trocado. Então, o que eu mostrei foi que eu desenvolvendo aquela matriz ali de baixo, eu estou obtendo menos essa aqui transposta. Então, na verdade, quer dizer, essa matriz aqui é essa aqui, menos 1 transposta. Então, eu estou mostrando que essa matriz aqui é essa aqui, é μ menos 1, zeta transposto, epsilon menos 1, zeta, tudo isso é menos 1, zeta transposto. Então, nós desenvolvemos essa matriz aqui. Só isso. Estamos desenvolvendo, está bagunçado, mas eu estou só retomando. Peguei essa matriz aqui, fui fazendo essas operações aqui. Peguei esse truquezinho de inverter ali dentro, fui conduzindo. No final do dia, a gente chega a essa matriz aqui. Agora, essa matriz que está aqui é justamente menos o transposto daquela ali. Então, essa matriz que vai aparecer aqui vai ser mais, vai ficar μ menos 1, ou seja, é essa matriz aqui transposta. Tem sinal menos, né? Ela é aquela que está lá. μ menos 1, μ menos 1, mais zeta transposto, epsilon menos 1, zeta, tá? A menos 1. Zeta transposto, epsilon menos 1. Essa matriz que apareceu aqui é exatamente menos a transposta. Se eu transpuser essa matriz aqui, eu vou transpor, troca a ordem. Então isso aqui vai para frente, vem para zeta transposto, epsilon a menos 1 transposto. Mas epsilon é simétrico. Então epsilon menos 1 transposto ou epsilon menos 1. Zeta transposto está aqui. E quando eu transpuser isso aqui, a inversa, a transposta da inversa é a inversa da transposta. Vai ficar μ menos 1 transposto, que é μ menos 1, zeta transposto, epsilon menos 1 transposto, que é o epsilon menos 1 zeta. Então, essa matriz que aparece aqui, na verdade, é menos a transposta dessa. Se eu quiser, eu posso repetir essa botagem. Se eu chamar essa matriz aqui, será de x, essa matriz aqui é menos x transposta. Então, eu não preciso refazer isso aqui. Isso aqui é isso aqui. É só transpor essa matriz aqui e colocar um sinal menos. E aqui, claro, eu vou precisar entender essas aqui. Mas a gente viu no caso, né? Nesse caso mais simples, se eu tiver L só de F, só tiver campo magnético externo, o zeta é zero, então acabou isso aqui, o zeta é zero, eu vou ter que dividir o epsilon e o. Então vamos só dar uma olhadinha rápida nisso, né? Nesse caso particular, né? Então isso aqui é geral. Então eu posso sempre expressar o E e o B em função dessas matrizes aqui. Perfeito. Agora, se eu tiver o caso particular, em que a gente tem um L, né, de F, e só com um campo magnético externo, né, como a gente viu ainda agora, então não precisa nem ser isso. Um caso que eu não tenha zeta nem si, né? Um caso especial. Vamos pegar um caso, isso aparece em muitos materiais também. Caso especial, zeta igual a si igual a zeta. Então as nossas equações vão ficar o seguinte: rotacional de E igual a menos ddt de B. Então tá bom, tá? Então, rotacional de E, então isso aqui vai me dar epsilon, vamos aqui, jk, dj, pk. Menos derivado temporal do BI. Mas agora eu vou usar as expressões que eu conheço, né? Epsilon, I, jk, dj. Quem é o EK? O EK é o epsilon menos 1 KL dE.
E quem é o BI? BI é Mi, I, J, H, J. É só inverter cada relação, né? Eu tenho essa relação, por nesse caso, né? B igual a epsilon E e H igual a I menos 1 vezes B. Então, meu E é epsilon menos 1D e meu B é Mi H. Tá certo? E aí, com essa equação, né? Eu vou ter derivada. Aí eu vou ter a outra equação, que é rotacional de H igual a PDT de B. Vamos dizer, rotacional de H, epsilon I, JH, DJHH, igual a DDT DI. E aí, por exemplo, se eu derivar essa equação aqui em relação ao tempo, eu vou ter esse DHDT. Derivar essa relação ao tempo. Eu vou ter uma equação para D. Se eu derivar essa relação em relação ao tempo, eu vou ter derivada segunda aqui no tempo e vou ter uma derivada no tempo do HK. Mas aí, derivada de H, eu posso obter em função do D, fazendo o D, invertendo isso aqui. Se eu pegar essa equação, então eu vou precisar trazer, para ficar com uma equação só em D, eu vou precisar substituir esse DDT do H. Isso aqui é uma constante, vai para fora, então tem essa matriz, né? Então a gente teria, deixa eu apagar aqui, já foi feito. Então eu teria a matriz, então eu vou botar aqui, Mi e J, derivada temporal do HJ, igual a epsilon de JK, leve típica, né? Epsilon menos 1, KL, DJ DL. É isso aqui. Então, para obter DDT do H e trazer esse DDT do H para cá, eu vou inverter essa matriz, vou multiplicar por aqui é I, J, J, I ali, J, J, então eu vou multiplicar essa matriz aqui por Mi menos 1, MI, eu vou ter um delta de JM. Então eu vou ficar DDT do HM. Vai ser epsilon JK, Mi menos 1, MI, epsilon menos 1, KL, DJ, DL. Estou invertendo essa equação. E aí eu tenho DDT do HK. Vamos chamar esse M aqui de K. Vamos chamar o M de K. Vou chamar o K de M. Vamos ver se está certinho. DHK. Então aqui eu tenho esse K. I com I, J com J, M com M, L com L. Está certo. Então eu consigo expressar essa. Daqui é a mesma coisa. Eu vou ter I, J, M, K. Aqui é melhor evitar o J, porque já tem o J, em vez de chamar de J aqui, eu vou chamar de M. Então tá, a gente prefere escrever só DDT do HK, vai ficar. Então esse I está contraído, o M está contraído, o M está contraído e o L sobra só o índice I. Então eu consigo expressar o DDT do HK em função desses épsilons aqui, o épsilon da típica, da permissividade elétrica, mais essa derivada espacial do DL. Então eu vou ter uma equação de onda do D, né, que é uma equação mais coletiva. Eu vou ter a derivada temporal segunda do D, e aqui eu vou trabalhar essa expressão. Eu tenho essa derivada espacial e essa derivada. Eu vou substituir isso aqui, eu vou ficar com duas derivadas espaciais. E aí a contração desses épsilons vai me produzir aquele laplaciano. E aí a gente tira a equação de onda do D. Posso fazer a mesma coisa para o H. Então, das relações constitutivas, a gente pode tirar a equação de onda dos campos propagantes, né, do E e do B, ou a gente pode tirar uma equação mais coletiva, que é a equação de onda do D.
Ou se eu também quiser tirar para o eu posso tirar para o é só fazer o processo também. Tá bom? Então, isso aí é só uma questão assim, basicamente, de álgebra matricial. Então, quer dizer, quem quiser completar, fica como tarefa completar. Então, tarefa vai ser completar a equação de onda do B. Isso nesse caso, né? Aqui, quer dizer, nesse caso aqui, eu estou usando apenas aquele caso simples, em que si igual a zero igual a zero, zero igual a si igual a zero. Então, completar, né? Completar a equação de onda para o campo coletivo de completar a equação de onda para o campo coletivo e comparar as expressões, né, para o índice de refração, para os índices de refração, comparar as expressões para os índices de refração dos dois casos, né? Quais são esses dois casos, né? Equação de onda para E e equação de onda para B. Então, a gente pode trabalhar o caso anterior, que a gente mostrou, tirar a equação de onda para o E. A gente tirou aquela equação grande, mas aí simplificou bastante, no caso de si igual a zero igual a zero. Eu falei, deixei como tarefa tirar a equação, finalizar a equação de onda do campo elétrico e tirar os índices de refração. Agora, paralelamente, vamos tirar as equações de onda do campo D e tirar os índices de refração a partir dessa equação de onda. Então, mais ou menos, isso aí fica trabalhado. O que é importante, né, é pensar um pouco sobre essa questão, né, mais geral do termo zero. Quando eu tiver um zero em cima nulos, né, a Joana Heisenberg, por exemplo, né, seria interessante fazer. Pode ficar como tarefa de final de curso, também, no final de aula, né, de curso, ficar como tarefa de final ali, trabalhar a equação de onda para E no caso de Joana Heisenberg. Então, por exemplo, fica uma tarefinha também aí. Porque aí no caso de Euler Heisenberg, eu não tenho, se a gente olhar bem as nossas expressões, no caso de Euler Heisenberg, a gente tem os coeficientes C2 e C1. Né? O mesmo, então, tarefa, né? No caso, a eletrodinâmica de Euler Heisenberg com campo externo, apenas campo magnético externo, ou seja, de 0 a 0, trabalhar, chegar à equação de onda para E. Agora, se diferente de zero, né? Se, claro, diferente de zero. Mas um pouquinho só mais maior, mas as expressões vão ser simples também, porque os coeficientes não vão ser complicados. Então, fica esse exercício também. Bom, eu acho que por hoje a gente pode terminar aqui. Essa era a aula 18 mesmo, né, Tchau? Acho que sim. Fala? Perdão, Oi? ainda vai falar ainda? Não, eu acho que a gente, por hoje a gente mantém sábado que vem, né? Sábado que vem